Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Como eu já disse em outros vídeos, me chamo Jéssica, estou cursando Psicologia e hoje eu vim falar mais um pouco sobre a faculdade, né, para quem tem dúvida aí se quer ou não cursar Psicologia. Eu atualmente estudo na Cruzeiro do Sul, então eu vou trazer a minha experiência nessa universidade, de acordo com as matérias que eles incluem na grade deles. Acredito que não é muito diferente das outras, mas se alguém aí das outras faculdades quiserem também colocar como é que foi sua experiência nesse primeiro ano de faculdade, por favor, porque esse canal aqui eu criei justamente para ajudar as pessoas que estão aí com dúvida, que não entende muito bem o que seria psicologia, né? Que muita gente ainda não sabe exatamente o que um psicólogo estuda, o que é aprendido nesses 5 anos de faculdade. Eu vim contar aqui a minha experiência do meu primeiro ano, mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você curtir, compartilhar. Se puder colocar a sua experiência, alguma coisa aí nos comentários, por favor, para ajudar no engajamento, também agradeço. Eu vou falar um pouco aqui das matérias que eu tive no primeiro e no segundo semestre, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. O primeiro semestre da faculdade de psicologia é aquele primeiro semestre que o povo acha um pouquinho mais chato. Por quê? Ele não se aprofunda tanto, né, nas questões que geralmente o povo que estuda psicologia quer saber mesmo, quer se aprofundar. Então é mais umas matérias para você ter uma base justamente para vir as outras, né? Por exemplo, a gente tem bases biológicas, sociedade, identidade e território, comunicação, liderança e tomada de decisão em saúde, história da psicologia, ciência, ética e profissão. Então, o que eu tive ali no primeiro semestre? Uma noção mais da área de biologia, relembrando algumas coisas que a gente aprendeu no ensino médio, que para mim foi muito bom, né? Porque eu comecei a faculdade de psicologia já faz anos, eu saí do ensino fundamental e do ensino médio, então essa aula me ajudou a relembrar algumas coisas que eu não lembrava da biologia, pra gente saber como nosso corpo humano funciona, como funcionam os hormônios, alterações de hormônio, que podem causar algumas coisas, como que nosso cérebro recebe algumas informações, como que a alimentação influencia também no nosso cérebro, na nossa forma de vida, como que a gente convive em sociedade, também fala muito a relação sociedade e o ser humano, a cultura, como a cultura influencia nas nossas decisões, na forma como a gente vê o mundo. Então, o primeiro semestre ele fala bastante sobre isso. A gente também tem as aulas de ética, onde a gente já aprende um pouco mais sobre o código de ética da psicologia, como que a gente vai ter que seguir ele à risca para poder exercer a profissão. Então, é muito importante essa matéria também, é muito importante a gente estudar o código, né, da psicologia, o código de ética. E eu vejo que mesmo com tanto estudo, com tantos vídeos falando sobre, a gente vê que ainda o pessoal não segue muito o código e tem muito psicólogo aí saindo um pouco, né, do que deveria ser a psicologia. Mas aí cabe o CRP fiscalizar, né, que é um assunto até mais delicado que dá tema para um outro vídeo. Foi o semestre que eu também já aprendi sobre questões de artigo científico, por exemplo. Aprendi a analisar um artigo científico, a entender qual que são os artigos científicos confiáveis também, a como pesquisar na internet também, porque a gente acha que tudo na internet é válido e não. Tem os sites certos, tem como você saber se aquele site é confiável. Aprendi muito, inclusive, com um professor de comunicação e tomada de decisão na saúde, que ele passou um trabalho com a gente, pra gente, e na época eu achei que ele foi exagerado, né, e tal. Pegou muito no nosso pé com questão de artigo científico, com comprovação científica. Assim, ele passou um trabalho muito treta, assim, tipo, já forçando a gente a falar, olha, vocês têm que saber ler artigo científico, vocês têm que saber, entendeu? Vocês têm que entender. Não dá mais pra vocês ficarem caindo em todo o senso comum de internet, porque a psicologia não é senso comum. Tanto é que nessa matéria a gente também estuda como separar o senso comum do que é ciência, do que são as crenças. Então a gente já vê muito isso já no primeiro semestre de psicologia, que é para já preparar a gente para essas questões. E também a questão de biologia, no geral, para a gente saber como o nosso corpo funciona, porque muitas vezes não vai ser um problema comportamental,
às vezes vai ser um problema físico mesmo. Alguns problemas hormonais, inclusive, eles causam sintomas de depressão. Então, nem sempre o paciente vai estar com uma depressão mesmo. Às vezes tem outras causas físicas que estão causando essa doença. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa base da biologia. E aí, tanto é, quando a gente vai, né, de fato, pro segundo semestre, a gente tem aqui algumas matérias também, que são processos psicológicos básicos, neurofisiologia, a gente tem no segundo semestre, desenvolvimento da infância e do adolescente, e a gente também tem indivíduo e sociedade. Como eu falei, a gente estuda bastante como que a gente se comporta diante da sociedade, diante da cultura do país que a gente vive. A gente estuda também bastante sobre isso. E, por fim, temática da família, que conta a história de como que as famílias foram se constituindo conforme os anos, né? Como foi se passando. E aí a gente tem a neurofisiologia, que é uma continuação da biologia. A biologia era algo mais geral, e agora a neuro já vai vir mais focado no que o psicólogo precisa saber, estudar e tal, que é como o nosso cérebro funciona, como que algumas questões são afetadas, como que o ambiente muitas vezes afeta o nosso cérebro. Então, a fisiologia vai trazer essa continuação da biologia, já com um nicho mais focado. A gente tem a infância do adolescente e da criança e do adolescente, que vai estudar desde como a gente se desenvolve, desde lá do útero da mãe, desde toda a gestação, como que funciona, como que a alimentação, a vida da mãe, o ambiente da mãe pode interferir na criança, no desenvolvimento dela, inclusive até a questão do pai. E muita gente acha que para uma gravidez ser saudável depende só da mãe. E não, o pai também. Se o pai é um pai que fuma, se é um pai que não tem uma alimentação saudável, isso também pode afetar ele e os espermas, né, no caso, e aí, consequentemente, afetar essa gestação no futuro também. Então a gente estuda toda essa questão, né, do comportamento da mãe, do comportamento do pai, e como que isso pode afetar no desenvolvimento, né? É o ambiente que esse pai e essa mãe vive, enfim, a gente estuda tudo sobre isso para ver o que seria, como que essa criança pode desenvolver aos longos do ano, o que seria considerável aceitável para cada idade. Então a gente tem ali umas tabelinhas que a gente fala, de tal e tal, tantos meses até um ano a criança já tem que estar falando. Se ela não tá falando ainda e já passou muito do prazo dela começar a falar, então é porque tem algum probleminha ali no neurodesenvolvimento. Então a gente tem que investigar. A gente vai indo por esse viés até chegar na fase da adolescência, que também tem as suas questões de desenvolvimento, as questões de psicossocial, como que o ambiente afeta os adolescentes. E a gente tem todos esses estudos aí. Então, praticamente o primeiro ano é uma noção básica, assim, de tudo que a psicologia precisa saber sobre biologia, sociedade, cultura, ambiente, e até a gente saber diferenciar senso comum, crenças e ciência. Lembrando aqui, gente, psicologia é ciência, não se mistura espiritualidade, crenças religiosas com psicologia, independente de qual seja a sua religião, tá? Quando eu falo isso, eu não falo de uma religião específica, porque a gente tem mania de achar que não é só uma religião que faz isso, não. Eu já encontrei todas as religiões tentando interferir coisas da religião dela dentro da psicologia. E psicologia é ciência. O psicólogo usa técnicas científicas para melhorar a vida do ser humano. É isso a psicologia, tá? E pode ficar tranquila que a psicologia também não vai te afastar da sua crença, tá bom? Já deixando isso bem claro, também não me afasto da minha. Então, é só a gente saber separar as coisas. Como eu disse aqui, ó, só no primeiro semestre vocês já observam como é ciência, você estudar biologia, como seu cérebro funciona, como isso afeta com o ambiente, como o ambiente pode afetar ele, como essa questão do neurodesenvolvimento funciona, por que uma criança às vezes atrasa em algum aspecto mais do que outros. Tudo isso com explicação científica, estudos e, como eu disse, cuidado com pesquisas da internet.
Nem todo artigo científico é confiável, e na faculdade de psicologia o professor ele te ensina como pesquisar isso, quais que são os sites certos, no que você deve confiar ou não, entendeu? Então, assim, esse primeiro semestre, independente se você acha as matérias mais chatinhas, ele é totalmente importante, exatamente como os outros que vão vir. Eu agora no terceiro semestre também tenho psicologia social. Até esqueci de citar aqui, verdade, eu vi que tá faltando uma matéria aqui. No segundo semestre a gente também tem psicologia social. Meu Deus, como eu esqueci. É uma das matérias mais importantes, inclusive para mim, né? Que aí a gente vai ver questões mais sociais mesmo, como que funciona a cultura de cada país, a gente vê como que na história da psicologia isso desenvolveu, porque não tem como você tratar um paciente que mora no Brasil da mesma forma do que mora nos Estados Unidos, do que mora na Europa, do que mora... Porque existem todas as questões sociais que envolvem aquele indivíduo, né, que é muito mais complexo. Aí nesse terceiro semestre eu tenho aí outra matéria de psicologia social que envolve mais falar sobre o SUS, como que funciona a saúde pública, essas coisas que também está sendo muito interessante. Inclusive quero trazer um vídeo falando mais como o SUS contribui para a questão da saúde mental, como funciona essa psicologia social, por que que é tão difícil ainda, por que que muitos psicólogos ainda não se interessam por essa área. Enfim, eu queria trazer esse tema também aqui para vocês entenderem melhor. Mas demais é isso, gente. Esse foi meu primeiro ano. Para mim foi muito tranquilo. Eu gostei dos professores, gostei das matérias, não tive problema. Nenhum professor, graças a Deus, assim. Professores maravilhosos, explicam super bem, muita paciência com a gente. Né? Que a gente vem com várias dúvidas, várias curiosidades. E o legal dos professores de psicologia é que você pode fazer. Literalmente, eu já vi gente fazendo. É que assim, não existe pergunta idiota, mas assim, eles nunca te deixam constrangida, sabe? Por ter dúvidas. Tem muita empatia, e é isso que eu acho que é legal, assim, né? Da área de humanas. E é isso. Se vocês quiserem que eu traga um tema específico, uma matéria específica aqui falando como que elas funcionam. Quando eu terminar agora o terceiro semestre, eu também venho trazer um vídeo explicando como é que foi essas matérias do terceiro semestre para mim, que eu acho super interessante. E assim, trazer mais esses vídeos para vocês entenderem melhor e ficar mais fácil, porque eu sei que não é tão simples assim entrar numa faculdade. Faculdade gera um investimento muito alto, então não dá para ficar testando. Ah, eu vou entrar na faculdade só para ver como é que é. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, então é sempre bom a gente ter uma quantidade de informações bem legais assim pra gente conseguir escolher a faculdade da melhor forma possível, sem precisar trancar depois, sem precisar fazer um investimento. Tudo bem que eu acho que quando a gente investe em educação, ensino, aprendizagem, eu nunca acho que é um gasto, gente, eu acho que é um investimento. Como eu disse aqui, eu já cheguei a fazer uma faculdade de Relações Internacionais. Não concluí, fiz 2 anos, cheguei a trancar na época eu era muito nova. Mas assim, não me arrependo. Foram 2 anos que eu aprendi muito que pra mim não foi um gasto. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem, né, condição de ficar, eu vou ficar aqui, vou entrar numa faculdade, qualquer coisa eu desisto, depois eu vou pra outra. As pessoas querem mesmo ter certeza, né, que é aquilo. Então por isso que eu tô trazendo bastante informação pra você não entrar na faculdade de psicologia assim, na cega e se frustrar, né? Então esse foi meu primeiro ano, né, na faculdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, por favor, curta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal para me ajudar. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.